Oi pessoal, hoje eu tenho aqui para vocês um frango com gengibre. Eu gosto muito desse frango, eu comi num restaurante, gostei, não sei como eles fazem, mas eu faço aqui a minha moda. Então eu tenho meio quilo de peito de frango picado em pedacinhos como uma tira. Eu tenho pimenta do reino, sal, aí vocês colocam a gosto. Eu tenho dois dentes de alho amassado, tem um quarto de cebola branca cortada na mesma direção do frango, uma colher e meia de páprica, uma colher e meia de farinha de trigo, tenho duas xícaras, o que equivale a mais ou menos meio litro de caldo de frango. Eu mesma fiz, mas se você não tiver, compra. E gengibre a gosto, eu gosto de gengibre, então ela está picada pequenininha, porque eu gosto de ter um pedaço pelo menos em cada garfada. Eu tenho meio pimentão vermelho, um quarto de pimentão verde, e você também pode usar pimentão amarelo, o prato fica muito bonito. E aqui nós temos o cilantro, que é o coentro aí no Brasil. E essa pimentinha eu vou usar depois, a gosto também. Então eu adicionei o alho, o sal e a pimenta do reino aqui no frango, tá? Agora eu vou levar o frango numa panela com óleo, mais ou menos umas 2 colheres ou 3 colheres de óleo de soja, de óleo quente. Então eu coloco o frango na panela com óleo, mexo ele. Então, eu deixei o frango dar uma fritadinha, tá? Esse frango é tão gostoso que eu já estou me imaginando comendo o frango. Então, agora eu vou adicionar a cebola. E essa cebola eu deixo ela murchar um pouquinho aqui. Agora vocês podem ver como está o tamanho do frango, tá? Como é que eu cortei. E eu deixei a cebola mais ou menos do mesmo tipo de corte, né? Se eu cortar pequenininho, vou cortar tudo pequenininho. Fica melhor no prato, melhor de comer. E dá um visual melhor, né? Então aqui eu adicionei a cebola. E agora eu vou para páprica, para dar uma corzinha, não ficar assim muito branco. Também não precisa ser vermelhão, que afinal de contas isso aqui não é molho para pasta, para macarrão, nem nada. É só para dar uma corzinha. Então aqui tem a páprica, pode até ser menos do que isso, mas enfim. E agora eu coloco a farinha de trigo. Essa farinha, ela vai fazer que o caldo fica grossinho, não fica aquele caldo ralo. E outra coisa, quando você mistura a farinha assim, você cozinha primeiro a farinha, então esse aí não vai deixar gosto ruim. Tem gente que fala que a farinha de trigo deixa gosto na comida. Eu acho que depende de como se faz. Então aqui, olha, a farinha já cozinhou e eu vou adicionar o caldo de frango. Não sei se vou usar as 2 xícaras. Como o caldo de frango está frio, às vezes eu deixo o caldo de frango esquenta um pouquinho, mas eu não esquentei. Então eu vou adicionar um pouquinho mais. E também fica a critério de cada um, né? Tem gente que gosta com muito, tem gente que gosta com menos. Então eu usei aqui 1,5 xícaras. Como eu disse, pode ser mais. Eu vou deixar dar uma fervurazinha nele e vou adicionar as outras coisas. Então, pessoal, vou mostrar agora. Já deu uma fervurazinha aqui no frango. O frango não precisa ficar cozido extremamente, né? Já cozinhou. Eu vou adicionar aqui gengibre. Adicionar gengibre.
e vou adicionar os pimentões. Eu não gosto de cozinhar o pimentão junto com a cebola, eu gosto de que o pimentão fique um pouco crocante. Então aqui vai os pimentões. E com isso, então você vê como o caldo fica grossinho quando você coloca uma farinha de trigo. Quiser colocar maisena, também pode colocar maisena. Pra mim a farinha de trigo funciona. E eu vou acabar colocando o final do caldo de frango, tá? Que vai ficar do jeito que eu gosto, cada um usa de um jeito. Então, eu vou usar, para incrementar um pouquinho, eu vou usar um pouquinho de pimenta. Essa aqui o que chama aí de calabresa, mas fica à vontade. Quem não gostar, não coloque pimenta para ficar muito forte, mas eu coloco um pouquinho porque eu gosto. É outra coisa também que eu gosto. E para finalizar, agora vai o coentro. Eu vou colocar um pouco e vou deixar um pouquinho para colocar por cima. E esse aqui está o prato. Vou deixar aqui por alguns segundos para amolecer um pouquinho o pimentão. E aqui está o prato final. Ele fica colorido, parece até um carnaval, né? Mas ele é muito gostoso, como o carnaval também, pra mim, pelo menos. Mas, enfim, esse é o prato.